Analisamos o panorama nacional com a Rita Tavares, é jornalista do Observador, o Rui Batista, editor da agência Lusa, e Alexandre Malhado, jornalista da revista Sábado. Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Hoje vou começar por ti. Obrigado. Exatamente. Hoje vou começar por si. Acabámos de ouvir a Ministra do Trabalho, já ouvimos nesta tarde o Primeiro-Ministro, quando chegou ao Chipre para a Cimeira Europeia, a dizer que a UGT tem 15 dias, a colocar o ónus do lado da UGT, dizer que a UGT tem 15 dias para se apresentar, para negociar e para tomar uma decisão sem paixões partidárias. Foram estas as palavras de Luís Montenegro. O que é que isto quer dizer? Sabe o que é que isto faz lembrar? Faz lembrar um casal de namorados que estão a namorar para o telefone e um diz, desliga tu, e o outro diz, não, desliga tu. E passam meia hora a pedir um ao outro para desliguem. Ambos querem desligar este processo. No caso da UGT foi claríssimo. Aliás, a UGT desligou hoje. Desligou hoje. Aliás, desligou, mas com aquele truquezinho de, mas se quiserem, nós ainda estamos aqui disponíveis. Mas o resultado da UGT é espantoso, porque durante semanas foi-nos vendido que a UGT estava partida, estava dividida. Há membros da direção da UGT que são sociais-democratas, há deputados do PSD que pertencem à UGT. No entanto, hoje 80 dirigentes da UGT, os principais dirigentes da UGT, votaram por unanimidade não ao pacote laboral. Portanto, não há milagres. Agora, a ministra quer dar estes 15 dias porque desliga tu agora, a UGT, não quer ser eu a ficar com isto de desligar. Portanto, a ministra quer dizer que tentou tudo. Obviamente, querem dizer que sim, mas obviamente que o pacote vai, como aliás dissemos aqui há meses, vai parar no Parlamento e vai parar, nessa altura vamos ver se a Aliança Democrática gosta mais do Chega ou gosta mais da UGT, porque o Chega... Mas a UGT não vai votar no O Chega bem negociado arranja um pacote para levar a Belém. Se depois passa em Belém ou se não passa, isso vamos ver. O Presidente também já disse, Rita, que só vai decidir depois do diploma estar no Parlamento. Sim, só vai decidir, mas lá está, já disse alguma coisa e até contagiou de alguma maneira todo este processo negocial, porque colocou, ao fazer uma declaração ainda em campanha eleitoral, dizendo que bastava um acordo da UGT para a lei passar em Belém, sendo ele Presidente. Certo. A parte de ser ele Presidente já está confirmada, a parte do acordo, se chegar a Belém, passar ou não, quer dizer, há uma expectativa por parte, por exemplo, do Partido Socialista. Vários dirigentes já têm vindo a público dizer que até Eurico Brilhante Dias, que é líder parlamentar, dizer de forma muito clara que o Presidente não tem outra saída se a UGT não estiver no quadro do acordo. Então o Presidente vai ter de fazer vai ter que chumbar, vai ter que devolver a lei ao Governo. Mas há muito mais ainda para acontecer até chegar a Belém. É um facto. Apesar desse capítulo ser um capítulo também ele interessante, mas até chegar lá nós vamos ter este processo ainda arrastado por mais uns tempos, com toda a gente a tentar ficar bem na fotografia final, e o ficar bem na fotografia final não é necessariamente haver um acordo. É o Governo conseguir mostrar que fez tudo para negociar, é o GT conseguir mostrar o mesmo e depois passar para o Parlamento, como é natural que aconteça, sem o acordo da UGT. Já se percebeu o que é que o PS faz, não é? O PS não está disponível para aprovar. O PS está ligado à UGT, tem uma relação umbilical com o UGT, ou o UGT com o PS, mas neste processo então a coisa está ali um bocado encavalitada um no outro e, portanto, se chegar à Assembleia da República é provável que o Governo tenha de procurar outro parceiro, e o Chega é aquele que há de estar mais à mão para fazer algumas alterações à reforma laboral. Depois disso, lá está, virá o papel do Presidente da República, que teve uma intervenção esta semana interessante, que foi chamar os parceiros sociais a Belém e acrescentar, quanto a mim, mais um problema, que é, ele disse que ia ouvir os parceiros e ouviu sobre a reforma laboral, mas também sobre as transformações que eram necessárias no mercado de trabalho, dando uma indicação de que, afinal, naquela reforma laboral não está lá tudo. Não está lá tudo. Exatamente. Portanto, o Presidente já está a dizer também, de alguma maneira, que na reforma laboral não está tudo. Há coisas e o que lá está não agrada, pelo menos, em 3 áreas. Ou pelo menos isso. O Primeiro-Ministro também disse, antes de ir para o Chipre, que só por questões políticas é que não vai ser aprovado este pacote laboral. Portanto, acredita que há um acordo no Parlamento ou que, à última hora, algum parceiro mais declarado possa mudar de ideias? Sim, neste preciso momento há um malabarismo que está a acontecer por parte do Governo. Primeiro, ninguém quer ficar com o ónus do não acordo no que toca à relação entre o Governo e a UGT. E daí, pegando aqui na analogia do Rui, mais do que não, desliga tu agora, não, entre casal de namorados, eu diria mais que o namoro acabou mesmo,
O que aconteceu foi, não, mas afinal podes ligar daqui a umas horas. Portanto, ainda ninguém quer ficar com este ónus de responsabilidade do não acordo, e especialmente a UGT, daqui a bocado veio o dia 1 de maio, portanto a UGT não quer ficar para com a semana? esse... Mas eu não queria ficar com o acordo antes do dia 1 de maio, não queria ir para o 1 de maio com o acordo, provavelmente. Com o acordo. Acho que isso também pesa. Esta marcação valia 7 de maio. O simbolismo Claro que sim. tem razão. E por outro lado, o Luís Montenegro naturalmente já está a preparar-se, e o Governo já está a preparar-se para aquilo que acontecerá na Assembleia da República. No meio disto tudo, diria que há aqui um grande desafio, que é o desafio do Presidente da República, que teve uma promessa por cumprir, que é a promessa do veto, que, entretanto, já tem medido as palavras, de certa maneira, em relação à questão da concertação social. Portanto, não funcionou na concertação social este pacote laboral. E agora o que é que vai fazer? É a questão que eu deixo e vai ser um grande desafio. Vamos ver o que é que António José Seguro faz. Mas António José Seguro não tem grande saída quanto ao quadro que já pintou. Quer dizer, claro que tem todas as saídas e mais alguma, pode virar o Presidente pode fazer tudo o bico ao prego e de repente tomar outra decisão. Mas a verdade é que afunilou o caminho e acho que foi de forma precoce e provavelmente já estará arrependido nesta altura do campeonato. E digo mais uma vez o que contaminou muito estas negociações, porque o próprio Governo tem feito da UGT e tem colocado todo o peso em cima da UGT e também uma responsabilização política para atingir o Partido Socialista e para, se a reforma falhar, dizer que politicamente é impossível governar com este Partido Socialista. Enfim, cavar um bocadinho a onda da instabilidade e da incapacidade de fazer reformas no atual quadro e que isso há um dia destes... Porque António José Seguro agora, se votar também, o que pode acontecer é... Primeiro, o Governo com o qual quer colaborar vai criar, portanto, um primeiro mal-estar, que é o que é. E em segundo lugar, a Ministra do Trabalho fica bastante fragilizada até um certo ponto, na medida em que, se uma Ministra não consegue colocar em prática a sua política pública... Isto tem coisas boas. O Governo faz de conta... Quais são as coisas boas aqui? Ajuda-nos a perceber. O Governo passa a ideia de que é reformista e quer fazer reformas que não o deixam, portanto, esse problema das reformas fica resolvido, não é? Pelo menos e que só não consegue por causa do atual quadro parlamentar. Por causa dos malvados dos meninos. Por isso é que eu acho que Montenegro está a fazer disto uma questão política. É precisamente Exatamente. para Agora vamos ver quem é que vai saída. conseguir esmifrar politicamente esta situação. Esta situação. Bem, vamos mudar de assunto, vamos à TAP. Há duas propostas semelhantes, diz o Governo. Pediu à Lufthansa e à KPLM Air France para fazer propostas vinculativas, têm de entrar até julho. Perspectivas para este negócio, pelo menos até ao final do ano, poderemos ter um novo acionista na TAP, de novo. A TAP continua a ser interessante. Isto da TAP, eu vou fazer um resumo muito curto, Sim. muito rápido. Dos últimos anos, por causa do Pedro Nuno Santos, não é? Que dá-nos a passagem para o próximo tema, mas já lá vamos. Com o Pedro Nuno Santos, vez. a TAP não anda, voa. Não é? Mas nós sabemos, à moda do Porto, que a TAP não anda boa, porque há muito tempo que, em 2015, foi privatizada, chegou António Costa em 2016, fez a reversão, depois teve uma pessoa no Governo, a partir de uma determinada altura, a dizer não, nós precisamos da TAP, que foi o social-democrata de esquerda, como ele agora se apresenta, Pedro Nuno Santos, acabou por meter lá 3,2 mil milhões dos nossos impostos para durante o tempo do confinamento. E porquê é que foi durante o tempo de confinamento? Porque a União Europeia afrouxou as regras para salvar as companhias de aviação e os nossos impostos estão lá. O que é que este governo está a tentar fazer? Está a tentar salvar alguma coisa. É impossível termos uma companhia de bandeira como quer o Chega, como não faz contas de nós queremos ter uma companhia de bandeira. A companhia de bandeira custa muito dinheiro. O Governo está a tentar privatizar a TAP dentro das regras que podem ser. São 49%, sendo 4% desses 49% são para os trabalhadores. Agora, há uma coisa, a TAP continua a ser possível, e continua a ser possível porquê? Por causa das rotas. Temos rotas para a África, temos rotas para a América do Sul. Não é? Houve o facto de termos rotas para a América do Sul afastou um dos candidatos mais fortes, que era o consórcio entre a Ibéria e a British, que ia enfrentar em Bruxelas problemas de concorrência, uma vez que a Ibéria tem as rotas todas para a América do Sul, para a Venezuela, para a Argentina, para o Chile e por aí fora. Se quisesse também com as do Brasil, dominava
metade de um continente. E, portanto, eles afastaram-se. E agora temos o consórcio KPLM, os holandeses, ou antigos holandeses da KPLM, com os franceses da Air France. E, do outro lado, uma velha conhecida nossa que há décadas que anda a tentar entrar na TAP, porque lhe interessa ter este hub no Sul, não só para os países do Sul e para o Mediterrâneo, mas, sobretudo, para o outro lado do Atlântico. E mesmo num período de recessão económica, mesmo com os preços do petróleo e do fuel dos jatos a um preço, como sabemos, exorbitante, sim, a TAP continua a ser interessante. E o Governo disse uma coisa também interessante, que é vamos vendê-la a quem der mais dinheiro. Uma novidade, é uma novidade. Há vários critérios. É uma não novidade neste processo. É uma novidade, sim, há aqueles que são sempre os mesmos. A questão da solidez financeira, o estratégia, a experiência do setor. Quem der mais, leva Mas também não vamos a TAP. acreditar que haveria alguém do outro setor a candidatar-se a este É bom que, pelo menos, a TAP deixe de ser um peso no bolso dos contribuintes portugueses, porque não foi só pelos 3 mil milhões que foram lá metidos, mas por decisões absurdas, já que estamos a falar em Pedro Nuno Santos, é o mesmo Pedro Nuno Santos que ontem voltou, que deu aquela indenização à diretora da TAP, não é? E que durante muitos tempo dizia que não tinha dado, saiu do governo por causa do caso e depois já está fora, lembrou-se 2 meses depois, tinha dado a autorização dos 500 mil euros por WhatsApp. Portanto, que é típico de uns políticos que são capazes, enfim, de fazer determinadas coisas. Portanto, a privatização da TAP está aí, vamos torcer, vamos fazer figas para ver se, de facto, deixamos de ser sobrecarregados nos nossos impostos com a TAP. É um problema que, se este governo resolver, vai ficar com essa flor na lapela, não é? É mesmo um problema? É um problema que tornou-se um problema que o governo está a tentar aqui acelerar, não é? Percebeu-se isso desde que tomaram posse, que havia esta necessidade e começaram a pôr prazos curtos para resolver, para vender a TAP. Mas o interessante da parte política disto é, de facto, aparecer numa altura, e ontem, quando falávamos aqui do regresso de Pedro Nuno Santos, talvez não tenhamos falado da parte em que ele pode ser uma fragilidade para o PS sentado, mesmo na última fila da bancada. Mas já porque ele não é de ficar na última fila de uma bancada em silêncio absoluto. Já se percebeu ontem que normalmente quando entra é para ser visto e ouvido. Tem pelo menos essa pretensão. E agora vai ser ver, com certeza, que o tema será abordado na Assembleia da República e o histórico da TAP a sair... Vão ser associados a Pedro Nuno Santos. A sair debaixo das pedras por parte da direita, não é? Vai ser evidente, e o PS vai ter de lidar com o facto, e Pedro Nuno também, vai ter que ter esse jogo de cintura de estar sentado na última fila e de ouvir aquilo que lhe tem, vai estar a ferver para o lhe tempo dizer. todo, vai estar a ferver. Imagino que sim, mas para o próprio Partido Socialista, aquilo é de facto é como se a cicatriz fosse reaberta, não é? E está ali viva e presente para toda a gente poder apontar e até vai ter reações, portanto... Para a direita é um bónus neste quadro poder discutir Alexandre, qualquer assunto que tenha a ver com quem é que vai aproveitar mais este diploma no Parlamento? Quem vai aproveitar, em primeiro lugar, quem está a aproveitar este diploma é o Governo. Quer dizer, dar um passo em frente em relação a tudo o que seja grandes obras. Portugal não é conhecido e os executivos portugueses, os consecutivos executivos portugueses não têm sido conhecidos por concluir pastas difíceis. Esta é uma pasta difícil e, portanto, só o facto de apresentar neste dia, com todas as coincidências políticas que está pelo meio e bem referidas aqui por este painel, só o facto de isto ter acontecido hoje é um sinal de um avanço. Agora, é preciso ter há aqui vários critérios a ter em conta. Por exemplo, a relação com os trabalhadores também vão ter 5%. Vão ter uns 5%, uma parte da percentagem. Os trabalhadores, naturalmente, que têm uma má experiência, têm um trauma Vietnã de outros anos e, portanto, vamos ver como é que será olhar para as diversas propostas. Naturalmente que, por exemplo, o valor ainda está em segredo dos deuses, fala-se à volta dos 1.000 milhões. Exatamente, mas temos que ver isso, temos que ver, por exemplo, o hub. Portanto, o hub é outro critério muito importante, manter o hub em Lisboa e a ligação às comunidades portuguesas e também a marca TAP. Sim, é muito importante. Essa é a questão, portanto, há aqui vários critérios, além do financeiro, que devemos avaliar, e o Governo naturalmente vai avaliar para perceber pesar na balança as vantagens ou desvantagens para Portugal e para a imagem que o Governo vai passar. E pegando nesta questão de Pedro Nuno Santos, ele vai ser uma fragilidade em relação à TAP?
Pedro Nuno Santos é uma fragilidade em relação ao Partido Socialista em geral, neste preciso momento, na medida em que tudo aconteceu há muito pouco tempo, quer dizer, a hecatombe do Partido Socialista e que... É um passado muito recente. É um passado muito recente. Estamos a falar de uma hecatombe onde o Chega conseguiu eleger 60 deputados, portanto é pesado. E, além disso, não parece-me, e agora podemos pegar no que aconteceu ontem no Parlamento, sim, que aquele acerto de contas, eu não sei se bem se é um acerto de contas, mas a forma como falou das táticas políticas é um pouco hipócrita até um certo ponto, que ele próprio, em 2018, no Congresso, também entrou com grande estrondo e lançou a sua candidatura. E António Costa teve de fazer aquela declaração de que ainda não meteu os papéis para a reforma. Claro. Ou seja, exatamente as táticas. Se ele se lançar numa corrida, para seja para o que for, é coragem. Se os outros lançarem, é taticismo. Isso é já diz Mariana Vieira da Silva, não é? Depois disse uma coisa semelhante, sim. Exatamente. A tática faz parte da política. Portanto, eu não compreendo, e aqui poderemos discutir isto melhor, em que contexto é que isto aconteceu? Se foi por impulso ou se foi premeditado? Rita, foi por impulso ou foi premeditado? Foi uma decisão, penso eu, que foi pensada e que foi discutida, mas Pedro Nuno Santos, de facto... 4 minutos finais, para dividir entre os 3. Dificilmente se descola, e ontem acho que quem fez check em todos os pontos, aqueles que as pessoas mais lhe apontam, que é a impulsividade, a agressividade... Acho que ele ontem conseguiu... Não te pareceu um regresso cumprir... pacífico? Não, foi bingo. Dizer, Fez bingo, chegou, não é? E Linha, era uma bingo. guerra com toda a gente, não é? E de facto, há ali até um contrassenso, que é chegar a dizer que vem para ajudar o PS no combate a um governo que é incompetente, mas de repente olha para dentro do seu próprio partido e aponta em números incompetentes, não é? Porque é António Costa porque saiu do governo como saiu, Eduardo Cordeiro porque é taticista, Mariana Vieira da Cunha Vieira da Silva e Fernando Medina levam por tabela, portanto quase ninguém saiu incómodo. José Luís Carneiro evidentemente também leva por facto dele aparecer a achar que pode fazer melhor do que o atual líder e que ele é que vai agora salvar a face do Partido Socialista. Quer dizer, é difícil que no PS não haja este desconforto nesta altura. Eu acompanho a carreira de Pedro Nuno Santos desde que ele era um miúdo magro, cancelado e de óculos. Antes de ser líder da JS. E eu também era bastante mais magro, portanto eu acompanho, digamos já que tinhas óculos. Há 30 quilos que eu acompanho a carreira de Pedro Nuno Santos. E eu fiquei muito surpreendido quando ele decidiu voltar ao fim destes 6 meses, porque ele tinha dito que ia trabalhar com o pai. O pai é um grande empresário do setor de calçado, o avô dele também é uma pessoa com pergaminhos na área. E eu pensei... Pela primeira vez, Pedro Nuno Santos vai trabalhar. Vai trabalhar noutras coisas que não sejam só a carreira política, porque ele começou na Jota e, portanto, foi sempre um rapaz, isto sem nenhuma espécie de assinte, mas foi sempre um rapaz dos gabinetes da Jota e depois foi progredindo dentro do partido e começou a ter, nomeadamente, até a nível do governo... Mas isto não é necessariamente um problema, uma pessoa fazer uma carreira no partido, não é? Mas é que... Aquilo que ele defende e tem defendido ao longo da sua vida política não cola com o que é a sua vida, que é filho de um grande empresário, que diz que é agora, que é uma coisa extraordinária, é social-democrata de esquerda, que ainda há pouco mais de 2 anos, 3 anos, dizia que o país não ia mais precisar dos partidos de direita, fazia tudo à esquerda. Eu pensei que ele fosse crescer profissionalmente, fosse fazer outras coisas, que fosse acordar às 6 da manhã, levar os filhos à escola, entrar na fábrica ou no escritório. Mas ele não vai ficar em exclusividade pagar contas ao fim do mês, pagar o seguro do Porsche e da moto da alta cilindrada, essas coisas todas. Fazer o que as pessoas normais fazem. Mas não, ele optou, ao fim de 6 meses, voltar ao Parlamento, disparando para todo lado, como se estivesse convencido que as pessoas te esqueceram do que se passou. Mas também é difícil para uma pessoa que fez a vida toda na política sair Ele é responsável por 2 derrotas consecutivas nas legislativas, sendo que a última foi a segunda derrota mais... E que permitiu a entrada de 60 deputados do Chega no Parlamento. Acabou com o bipartidarismo. Para terminar, peço-vos que dividam estes últimos 30 segundos. As pessoas não se esquecem. Que o Rui já usou 30 segundos do vosso tempo. Peço desculpa. Acho um bocadinho perigoso esta coisa dos políticos não poderem ter carreiras políticas. Acho que depois temos que nos decidir. Depois Montenegro de repente tem uma consultora para não ter só uma carreira política. Estamos aqui enredados em problemas há não sei quanto tempo. Portanto, vale mais ter só uma carreira política? Não é vale mais. Acho que temos que saber lidar com todo o tipo de
de pessoas que chegam à política porque são cada vez menos com qualidade. Até porque a lei também prevê portanto, essas coisas, que tenham carreiras além da política. Acho que não há nenhum problema em haver políticos que são políticos. Não pode haver um problema nisso. E acho que Pedro Nuno Santos tem o direito de querer continuar a ter uma participação na política ativa. Alexandre, mas não desta maneira. Outra coisa é se isso é prejudicial para o partido ao qual pertence. Mas não desta maneira. Provavelmente 6 sim. meses é muito pouco tempo. A minha grande dúvida é o futuro. O que é que quer Pedro Nuno Santos com estas declarações e onde é que ele quer chegar? A verdade é que... Não é mais se ele pode chegar a algum lado. Essa é que é a questão, mas lá está, nós temos um secretário da Defesa nos Estados Unidos a citar Pulp Fiction, versículos, portanto eu já acredito em tudo, mas o que eu posso dizer é que eu não consigo perceber onde é que ele quer chegar, até porque, quer dizer, a base pedronunista também era uma base cordeirista. Eu nunca usei a palavra cordeirismo em direto, nem sei se existe, mas é uma base muito semelhante. Passou a existir. E não sabemos o que é que vai acontecer, se vai haver divisão, mas ele próprio não beneficia publicamente com isso. Mas ainda existem pedronunistas. Rui, Rita, Os pedronistas existem com Obrigada pela vossa presença neste Essencial Não.